Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer essa oportunidade de estarmos falando sobre doutrina espírita, junto ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Muito obrigado pelo convite à direção da casa, à presidente, Maria dos Anjos, que possamos, nesse momento em que estamos virtualmente falando com todos, tendo em vista a nossa dificuldade de nos reunirmos agora presencialmente, pelo menos até que acabe essa orientação da saúde pública, né? Então nós vamos conversar com vocês hoje sobre a lei de amor. É uma lei que já está implantada dentro de nós, por Deus nosso Pai, quando nos criou daquela fagulha divina e nos capacitou para desenvolvermos mais essa faculdade, que é a faculdade do amor. Nós começamos a examinar que ao desenvolvermos, ao evoluirmos, nós passamos do instinto para o sentimento e do sentimento nós passamos a conhecer o amor. Então o amor humano ainda está muito aquém daquele amor pregado por Jesus na cruz. Aquele capaz de perdoar aquele que os estavam tirando a própria vida. A levá-lo até amar a toda a humanidade. Mas nós estamos a caminho, né? Além do amor do Cristo, que já foi dito para todos nós, pelo menos aqueles que estudam a doutrina espírita, que foi o espírito mais perfeito que Deus permitiu ao homem, espírito encarnado, conhecer na pessoa de Jesus Cristo, não existiu ninguém que passou sobre a terra mais evoluído espiritualmente do que Jesus Cristo, o nosso mestre amado. E nós vamos ver na passagem dele aqui na terra que ele nos ensinou a amar. Ele nos diz que a maior lei que existe é amar a Deus sobre todas as coisas, o maior mandamento. E tão importante quanto esse, amar ao próximo como a nós mesmos. E ele ainda faz o arremate, dizendo que toda a lei e todos os profetas estão nesses dois mandamentos, nessas duas diretrizes: amar a Deus acima de todas as coisas, compreendendo que Ele nos criou, compreendendo que Ele é Pai da humanidade, Criador de todos nós, e amar aos nossos semelhantes como a nós mesmos, exercitando a caridade que Jesus nos ensinou. Como é a caridade no conceito de Jesus? É o famoso BIP. Benevolência, sermos sempre bons em todos os aspectos da nossa vida social. Sempre agirmos com bondade aos nossos semelhantes, bondade à natureza, aos animais e ao meio ambiente. Indulgência, compreendendo que os nossos irmãos de caminhada, muitos estão em situação difíceis, muitos estão em situação inferior à nossa. Então, sermos indulgentes com o erro do nosso próximo. E por último, ele nos ensinou o perdão. Mas não o perdão condicionado, mas o perdão liberando os nossos irmãos. O perdão não 7 vezes, e nem 70 vezes 7 vezes, como está grafado na nossa Bíblia, no Evangelho, no Novo Testamento. Mas ele quis nos dizer que nós deveríamos perdoar tantas vezes quanto forem necessárias. Porque Deus nos perdoa sempre. Quando nós estudamos a doutrina da reencarnação, nós vamos ver que Deus nos dá tantas oportunidades necessárias para que nós possamos nos recuperar, para que possamos nos levantar das quedas morais
que vivenciamos em diversas existências. Então o amor de Deus é esse. O amor de Deus é aquele que não quer o sofrimento do pecador. Ele quer o arrependimento. E qual é o arrependimento que Deus espera de todos nós? É de reconhecermos o erro que nós cometemos. Reconhecermos os nossos pecados. E a partir do reconhecimento, do conhecimento íntimo de nós mesmos, começarmos a praticar a caridade. Porque Ele nos ensinou através da mensagem de Paulo e através da mensagem da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Se nós não formos caridosos, nós nunca sairemos desse vale de lágrimas que ainda é o nosso planeta Terra, um planeta de expiação e provas. Perdoando sempre não tem como nós avançarmos, porque o perdão nos libera. Quando nós não perdoamos, nós nos prendemos àquele que é instrumento ou que é objeto do nosso rancor, da nossa mágoa. Só com a caridade nós conseguiremos vencer a batalha, conseguiremos nos desenvolver espiritualmente, moralmente, para alcançarmos níveis superiores no plano espírita, no plano espiritual, desculpe. Aprendemos com Jesus que o amor não é esse amor de paixão que o ser humano conhece. Ele vem nos pregar o amor, a caridade, a compreensão dos erros dos nossos semelhantes, a compreensão de que estamos algumas vezes à frente de outros e estamos atrás de muitos. Se nós não contarmos com o perdão, com a misericórdia divina e dos nossos irmãos superiores, nós também não teríamos a oportunidade de continuarmos avançando, aprendendo sempre. Se nós não obtivéssemos o perdão dos nossos irmãos de caminhada, talvez nós não estaríamos aqui, no nível que nós nos encontramos, muito melhor do que estávamos em outras existências. Precisamos compreender que a experiência na carne é para nós desenvolvermos o amor. É preferível desenvolvermos a capacidade de amar do que acumularmos conhecimento. Nós sabemos da importância do desenvolvimento intelectual e moral para o espírito, mas sabemos que aquele mais importante, aquele que nos traz mais dificuldade, que nos prende mais à terra e que nos tem atrasado no nosso desenvolvimento, é o lado moral. E nós só vamos avançar o dia que compreendermos e praticarmos o amor que Deus espera de nós. Ele permitiu que seu Filho viesse à Terra para servir de exemplo para todos nós. Um espírito que já estava em nível superior, já estava muito longe do nosso planeta Terra, a nível de desenvolvimento das criaturas que habitam aqui. Mas foi capaz de mandar seu filho mais velho, pelo menos aquele mais perfeito conhecido pelo homem, para que servisse de professor, de mestre a todos nós. Jesus sem pecado, porque já tinha alcançado um nível espiritual tamanho que a história do seu desenvolvimento não tem como nós compreendermos. Para vocês terem uma ideia, Jesus já era espírito perfeito quando participou da criação do nosso planeta. Para vocês verem, a ciência hoje já admite quantos milhões de anos de existência da Terra. Jesus estava presente no momento em que aquela porção do Sol se desprendeu e criou o planeta Terra e criou o nosso satélite natural. Para vocês verem a distância. Já ouvi palestrantes falarem que a distância espiritual, a distância de desenvolvimento espiritual de Jesus para nós é a mesma de nós para os animais. Tamanha a distância que nós não temos a capacidade de imaginar. Assim como não temos a capacidade de imaginar os planetas e os sistemas
que existem no universo. Tiramos pelo nosso sistema solar, mas nós não temos ideia da quantidade de sistemas planetários que existem no universo. E sabemos mais que Deus nunca parou de trabalhar, nunca parou de criar mundos e criar espíritos, simples e ignorantes, esperando que cada um de nós, evoluindo, descobramos a nossa capacidade maior, que é a capacidade de amar. Deus não tem pressa, e Jesus muito menos. Um espírito capaz de vir trazer uma mensagem há mais de 2000 anos, sabendo que nós, ali ainda, já reencarnados, não a compreenderíamos até hoje, só um espírito capaz de amar a humanidade como Deus nos ama. Jesus, emissário de Deus, médium de Deus, veio à Terra para que a luz fizesse sobre a escuridão que vivíamos. Nós imaginamos o desenvolvimento da Terra hoje. Imaginem a capacidade dos seres humanos de fazerem o mal e de não conseguirem amar naquela época. Capazes de cometerem as grandes atrocidades que nós estudamos através da história universal. Jesus, sabendo de tudo que ia sofrer, veio a si mesmo por amor a nós, por amor a Deus, acima de todas as coisas, né? E a nós, seus irmãos, muito inferiores, mas que filhos de Deus igual a Ele. Podemos chamá-lo de Cristo, Mestre, irmão mais velho, Rabi, porque Ele nos ensinou a chamar Deus de Papai. Até a imagem de Deus Ele veio transformar naquele momento, onde pregava-se um Deus de vingança, um Deus com todas as qualidades de sentimento humano. Ele veio lhes dizer que Deus era a causa primária de todas as coisas, justo e bom. E quando foi chamado de bom mestre, ele refutou, dizendo que bom só Deus que está no céu, que ele não era bom quanto a Deus. E nós sabemos através da doutrina espírita que nós vamos alcançar um dia a perfeição relativa àquela que Deus nos criou para alcançarmos, para atingirmos. Então nós estamos nessa caminhada, desenvolvendo, aprendendo e principalmente aprendendo a amar. Mas não o amor apaixonado, que ainda hoje é capaz de levar as pessoas até o suicídio. É o amor de compreender o outro. O amor não exige nada. O amor perdoa sempre. O amor que está do lado para auxiliar. É o amor incondicional. É esse que nós temos que aprender. E Jesus veio dar o exemplo aqui na Terra, em dizer que não era importante, tão importante, a caridade material, mas sim a caridade moral. E qual é a caridade moral? A esmola é válida? A esmola material, aquela que vai fazer com que o necessitado sobreviva através da alimentação, através do cobertor, da morada. Mas a caridade moral é aquela que você doa de si mesmo. Você não doa dos seus pertences. Você não pede a ninguém para poder doar materialmente. Você doa de si. Isso é que é amor. E como é que a gente pode doar de nós mesmos? Podemos dar a atenção. Podemos nos dedicar a alguém, auxiliando a sair de uma situação que a pessoa muitas vezes acha que não tem saída, de desespero. Ainda mais agora nós vivendo nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão se isolando,
que nós possamos estar doando o nosso tempo. Graças a Deus nós estamos vendo crescerem os números de lives de várias religiões, de várias denominações religiosas, se doando, se dedicando um tempo para que a mensagem do Cristo possa chegar ao maior número de pessoas através da internet, através virtualmente transmitindo, conseguindo alcançar o que aquele prédio físico que se denomina chamar igreja não consegue atingir. A construção material não consegue reunir como a internet reúne, através de todas essas lives, de todos esses vídeos que estão sendo colocados à disposição, compartilhados no Instagram, no Facebook, em outras plataformas que nós começamos agora a aprender a mexer. E esse amor pode chegar através da internet, porque são palavras que atingem os nossos irmãos. Como nós vamos saber quem está nos ouvindo agora, nesse momento, e quem vai ouvir essa live daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Vai chegar um momento necessário que vai tirá-lo daquela situação depressiva, achando que não existe saída para a situação em que se encontra. Então amar é estar junto, é compreender a limitação do outro, é compreender a necessidade do outro, esquecendo-se momentaneamente das nossas necessidades, dos nossos desejos, das nossas paixões. Amar não é estar abraçando toda hora, estar beijando toda hora. Amar é estar disponível no momento que o nosso irmão precisa de cada um de nós. No momento em que a esposa precisa, o marido, os filhos, a mãe, o pai, é a hora de estarmos disponíveis para atender a necessidade daquele que sofre. Jesus nos disse, que nós deveríamos amar todos os pequeninos. E muitas pessoas na época entenderam que ele falava das crianças, mas ele estava falando dos pequeninos, dos espíritos ainda que estão lutando para sair da inferioridade. Aqueles, muitas vezes, que passam necessidades, sendo deixados de lado pelos governos, pelos poderosos, sofrendo escondido. É muito fácil você ver na rua um mendigo e dar uma moeda. É muito fácil você ser abordado na rua e atender a um pedido. Mas a verdadeira caridade é aquela que vai aonde está o necessitado. Aquele necessitado que não tem coragem de pedir, tem vergonha de buscar o auxílio. É esse que nós temos que atender, porque estão escondidos. Podem até estar morrendo de fome, sem buscar ajuda para ele e para os seus filhos. Muitos dos nossos irmãos que estão passando por dificuldade ainda não se livraram do orgulho. E muitas das vezes o orgulho impede de buscar a ajuda que eles estão necessitando. Eles têm vergonha. A gente vê às vezes uma pessoa nos tratando mal quando vão receber um donativo, uma ajuda. É o orgulho. Faz com que ela se revolte. Por que uns têm e ele não tem? Então até isso nós temos que saber compreender. Tem uma passagem, eu às vezes confundo se é Madre Teresa de Calcutá ou Irmã Dulce, porque a obra das duas são tão maravilhosas que às vezes a gente se confunde. Mas conta a história que uma dessas irmãs estava procurando ajuda para os seus pobres. E ao chegar, ela foi ofendida. E ela simplesmente falou: muito obrigado, eu já recebi o que eu merecia. Agora eu queria que você me doasse
alguma coisa para os meus pobres. E a pessoa ficou tão desarmada que, emocionada, atendeu e se tornou uma doadora habitual nas obras dessas irmãs. Então veja bem, vamos ver também o exemplo de Mahatma Gandhi, quando combateu a violência com a não violência, compreendeu a necessidade do poder, mas ao mesmo tempo conquistou a independência da Índia através da filosofia da não agressão, do amor. Dizem que ele um dia disse que se tivesse queimado todos os livros, mas que se só tivesse sobrevivido o Sermão da Montanha, nós não precisaríamos escrever mais nenhuma obra, porque está ali dizendo o que é o amor. O Sermão da Montanha nós vamos ver que tipo de amor Jesus pregou. Então nós precisamos compreender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos encarnados, mas a nossa essência é espiritual. Nos afastamos de Deus, mas Deus espera que nós retornemos ao seu amor, ao seu seio, para que possamos tomarmos a posse da nossa posição de filhos de Deus. É aquela parábola do filho pródigo, que foi achando que não tinha o que precisava junto ao pai e foi ao mundo buscar. Depois de sofrer muito, descobriu que tudo o que ele precisava estava na casa do pai. E ele percebeu que o pai está disposto a recebê-lo a qualquer momento que ele se arrependa da atitude de rebeldia que teve em relação ao Pai do céu. Todos nós precisamos entender que Deus é nosso Pai e que espera por nós e que espera de nós que possamos auxiliar os nossos outros irmãos. É esse amor que nós precisamos compreender. É essa fagulha divina que está dentro de nós que nós precisamos desenvolver. Precisamos ouvir aquele que sofre. Precisamos sentir com aquele que sofre. Precisamos nos emocionar com o sofrimento. Que possamos deixar de sermos frios, deixar de nos isolarmos para ir ao encontro daqueles que precisam, para ir ao encontro daqueles que passam fome, que sofrem frio, para aqueles que estão nos presídios, para aqueles que estão nos hospitais, e nos doemos de nós mesmos, dedicando um tempo das nossas vidas a auxiliar os nossos irmãos tão necessitados, precisando de nós, precisando do nosso amor, que ainda é pequeno, mas que, se for colocado em ação, crescerá, desenvolverá, e nós seremos capazes de não somente amar os nossos filhos e as nossas esposas, mas poderemos aumentar a nossa capacidade e amar os nossos vizinhos, amar os nossos colegas de trabalho, amar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Aí está o suprassumo, do ensinamento do Cristo. Ore pelos que nos perseguem. Ame aquele que nos deseja o mal, porque eles não sabem o que fazem. Então eu gostaria de encerrar com a palavra de Jesus, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, não impute a eles esse pecado. Não por mim, Pai, que já os perdoei, que os amo e que estou aguardando que todos eles voltem a teu amor,
voltem ao nosso seio, porque Jesus vive de acordo com o que Deus espera de cada um de nós. Jesus é um instrumento de Deus em nossas vidas e nós precisamos nos transformar em instrumentos de Deus na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos semelhantes. Deus espera que nós estejamos prontos para que Ele possa utilizar de nós para alcançar os corações de todos os que sofrem, de todos os que choram e que estão aqui do nosso lado, estão aqui convivendo conosco, no nosso trabalho, a nossa família, a nossa vizinhança. Precisamos sair do nosso egocentrismo, sairmos de nós e irmos até o encontro deles. Só o amor é capaz de fazer que esse movimento aconteça, de dentro para fora de nós. Precisamos nos doar. Precisamos auxiliar. Amar como Cristo nos amou. Amar como Deus nos ama. O amor é tão forte que os Espíritos nos relatam que o Espírito, no nosso nível, quando encontra um Espírito superior, a única reação nossa é verter as lágrimas de tanta emoção, de tanta energia de amor que ele transmite e que doa para cada um de nós, que nunca, na maioria das vezes, não conseguimos ficar em pé diante deles e nos ajoelhamos, adorando aquele que é nosso irmão, mas muitos no passado adoraram como se fossem deuses, de tanto amor que desprendia deles. Eu não tive o privilégio, mas dizem que aqueles que estiveram com Chico Xavier conseguiam sentir o amor brotar dele, não só como emoção, mas como perfume. Aqueles que o encontraram dizem que exalavam perfume, e esse perfume era do sentimento. Quando ele fluidificava as águas, doando para que as pessoas alcançassem a saúde, cada um sentia o perfume, o cheiro do remédio, individualmente. Jesus era modelo de Chico Xavier. Jesus era modelo de Allan Kardec. Jesus é modelo de Emmanuel. Que nós possamos pegá-los, adotá-lo como modelo, o Cristo. Porque modelo é algo a ser copiado. Quando nós pegarmos o que Jesus estaria pensando agora, como Jesus reagiria agora, o que Jesus falaria para mim agora, o que Jesus acharia disso que eu estou fazendo agora, isso é tê-lo como modelo. Que amor é esse? Descer das camadas angelicais para se doar a esses homens e essas mulheres que até hoje, como nós, não compreenderam o verdadeiro amor que o Cristo nos ensinou. Estamos na caminhada, estamos estudando, tentando entender aquilo que ele nos ensinou há mais de 2000 anos. E dizendo a todos nós que se nós não formos caridosos, não encontraremos a nossa salvação. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, ou, na pior das hipóteses, por muito se suportarem. Porque enquanto não avançarmos no sentimento do Cristo de amor, o exercício de suportarmos os nossos irmãos, ainda inferiores a nós, ainda com pensamentos diferentes do nosso, estaremos no caminho de nossa redenção. E estaremos voltando à casa do Pai, de amor e de bondade.
Desejo a todos vocês o amor do Cristo. Muito obrigado por todos que estão nos ouvindo agora e que nos ouvirão em outra oportunidade. Uma boa noite de repouso, uma boa tarde, um bom dia. Muito obrigado.